E saíram os 3 primeiros classificados às quartas de final da Copa Pilar de Futsal. Curió, Wolf Black e Independente garantiram sua vaga na noite desta segunda-feira. Vamos falar sobre esses 3 jogos, favoritismos que funcionaram, outros que não deram tão certo assim, mas 3 equipes que mereceram passar as quartas de final. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, começando pelo jogo entre Curió e Santa Fé, eu tinha dado favoritismo antes do jogo para a equipe do Curió, né? Até um favoritismo exagerado, né? Mas acho que justo, 95% a 5 contra o Santa Fé, e o placar terminou 13-2 a favor da equipe do Curió. Só para passar os gols rapidinho aqui para vocês, né? Foram 3 do Zé Lucas, 3 do Bob, 2 do Caveira, 2 do Cladson, 1 do Bruninho, 1 do Matheus e 1 do Cré. Pelo lado do Santa Fé, Alcindo e Ronaldo descontaram com um gol cada. Bom, é um jogo que foi exatamente o que eu esperava, né? Exatamente o que eu tinha como expectativa do jogo. Curió 100% do tempo com a bola, tentando furar um bloqueio do Santa Fé, que não conseguiu resistir por tanto tempo, até por isso também tomou uma goleada, né? Você sofrer gol cedo cobra um preço, né? O time já fica mais nervoso, mais desorganizado, mas assim, o Santa Fé fez o que deu. A equipe foi a 4ª melhor colocada do campeonato, né? Então passou com 10 pontos. E com 10 pontos que passaria em outros grupos, né? Até em terceiro colocado, ou brigaria até por segundo colocado. Fez a sua parte, mas pegou a melhor equipe da cidade. E aí realmente não teve o que fazer. Espero que o pessoal do Santa Fé não tenha ficado bravo com essa porcentagem, né? Espero que nenhum time tenha ficado bravo com as porcentagens que eu dei sobre palpites. Não tem nada a ver com torcida ou gostar mais ou menos de um clube ou não. Apenas analisando o que foi o jogo, e a situação era muito difícil do Santa Fé e que se comprovou dentro de quadra, né? E é só ver o Curió jogar. Eu não tô inventando nada, não tô tirando nada da minha cabeça. O Curió é favorito contra todas as equipes da cidade, e não tô exagerando, né? Umas mais, outras menos, e contra o Santa Fé cumpriu a expectativa, poderia até ter feito mais gols. É impressionante o quanto joga a bola a equipe do Curió, assim, um patamar acima de todo mundo. É o grande favorito para ser o campeão dessa Copa Pilar e avança às quartas de final, né? Avança às quartas de final e agora espera o confronto, né, entre o PG terceiro e o Futsal para saber o seu adversário nas quartas de finais. Bom, o Independente também confirmou a sua vaga, né? 4-2 para cima do Arsenal, tinha colocado como favorito dentro do jogo. Se eu não me engano, 70-30, 75-25, alguma coisa assim. Aí a memória vai falhar, mas o Independente para mim era o favorito dentro do jogo, porque tinha um time melhor, que fez uma campanha muito melhor que a equipe do Arsenal, que pra mim foi além do esperado, tá? Jogou melhor do que eu esperava, enfrentou de igual para igual. Esse favoritismo que eu coloquei aí de 70-30, vamos dizer que tenha sido isso, não foi isso o jogo não. Não foi isso o jogo não, foi um 60-40, 55-45, foi bem equilibrado o jogo, e muito por mérito do Arsenal, só que a equipe pecou na hora de finalizar, né? Teve chances para criar um resultado melhor ou incomodar mais a equipe do Independente, teve bola na trave, tiveram chances defendidas também, mas achei que nesse quesito pecou, porque jogar bola jogou, conseguiu fazer de igual para igual contra a equipe do Independente, mas saiu derrotado e fez uma bela campanha aí, e um belo jogo, principalmente a equipe do Arsenal nesse campeonato, fica pelo caminho. O Independente não jogou tão bem, ou pelo menos não jogou o que eu esperava que jogasse, né? Mas foi eficiente num jogo mata-mata, tem que ser eficiente, né? Jogando bem ou mal, você tem que converter as suas chances, e a equipe fez isso, conseguiu abrir vantagem no placar e se classificar para a próxima fase, né? Um ponto que pesou também dentro desse jogo foi o Jacinto vir, né? Teve alguns jogos que ele não esteve presente. É um cara que eu fiquei em dúvida se ele viria, e veio. E é inegável o quanto ele agrega para essa equipe independente, né? E agregaria para qualquer outra equipe da cidade. É um cracaço de bola. Fez a diferença hoje também. Os gols do jogo foram marcados 2, exatamente pelo Jacinto, né? Pelo lado do Independente. Um do Kiko e um do Noel. E pelo lado do Arsenal, um do Carlos e um do Thiago. O Independente segue vivo na competição após uma ótima campanha na fase de grupos, né? Terceiro colocado geral. Consegue a classificação numa noite nem tão brilhante assim da equipe, mas se classifica e espera o vencedor entre Boca Esporte Clube e Alto Sul para duelar nas quartas de final. Então o Independente aí também garantiu sua vaga na próxima fase. E o último jogo, cara, que eu tenho para falar hoje. Wolf Black 3, Trans Carvalho 2. Para quem viu o jogo não, né, perdão, para quem viu o vídeo de previsão, né, de palpite, eu coloquei 90% a 10 para a equipe da Transcarvalho. A primeira coisa que eu queria começar dizendo é que palpite não é torcida, não confundam isso, né? Eu sou bem torcedor do Wolf, assim como sou torcedor do Corinthians, por exemplo, né? E coloco o Corinthians como azarão em várias partidas aí. Então, em jogos do meu time, né, ou dos meus times, dizendo assim, independente do palpite, eu espero que eu esteja errado, se eu disser que o outro time é favorito. E favoritismo não decide jogo, né? Favoritismo não prevê resultado. Olhando o que foram as duas equipes dentro de quadra, assim, esse favoritismo foi
pra casa que partiu, porque não foi isso que a gente viu dentro de quadra. Eu tento não confundir a análise do Igor torcedor com o Igor jornalista, né? Mas eu acho que até falando aqui para os jogadores do Wolf, tá? Não só do Black, não só do principal, não só do feminino. Eu acho que quando eu falo de times que eu torço, falando de Wolf e Corinthians também, eu acho que eu peso um pouco a mão. Eu acho que eu pesei a mão nessa aqui, mas no sentido de não querer deixar o lado do torcedor sair tanto pra fora, mas que acaba também sendo injusto com os jogadores e jogadores, né? É uma coisa que eu preciso melhorar, isso eu tenho noção disso, mas é com o tempo também. Pesei a mão contra a equipe do Wolf Black, errei, tô aqui pra errar e acertar também, e aí faz parte, né? Tô aqui pra botar minha mão no fogo. Já tô recebendo zoação até enjoar, tô recebendo imagem, tô recebendo meme, tô recebendo comentário. Tudo agora é 10%, né? Bateria de celular 10%. Já tirei uma foto fazendo 10. E o que faz parte também, tô aqui pra tirar sarro e que tirem sarro de mim também, não ligo, faz parte do futsal. Tô aqui pra botar minha mão no fogo, sim. Raul acertar aí é inerente. Como eu disse, né? Palpite não é prever jogo e ainda bem que eu errei o palpite nesse jogo pelo lado do torcedor, né? Porque estava no ginásio, inclusive cheguei agora há pouco. Tô gravando esse vídeo logo após ver os jogos, né? Acho que até uma coisa boa de se fazer, porque o sentimento ainda fica muito vivo, né? De você ter visto o jogo, as impressões ficam muito vivas dos 3 jogos, né? Acho que melhora também um pouquinho a percepção. E apesar do erro do Igor jornalista, o Igor torcedor saiu bem feliz com o Wolf Black. E agora falando sério, cara, a Trans Carvalho deixou muito a desejar, né? Começando pelo lado da Trans Carvalho, a equipe foi a segunda melhor geral, o terceiro melhor ataque, o segundo melhor saldo, teve 100% de aproveitamento na primeira fase. Igor, isso entra em quadra? Não. Mas isso dá confiança e respalda um time antes de você ver o jogo, né? E a Trans Carvalho me decepcionou muito, assim. Por mais que eu estivesse torcendo pro Wolf, eu consigo olhar um pouquinho pro lado da Trans Carvalho, assim, muito abaixo. Muito abaixo. Individualmente, coletivamente, enfrentou um Wolf Black muito organizado, que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, no jogo único, no jogo mata-mata, que você pega um time muito organizado, você tem que ter muito mais repertório, né? E muito mais eficiência, porque a Trans Carvalho até criou, mas não fez. Até jogou com goleiro linha, mas não conseguiu fazer essa vantagem se concretizar dentro da partida. Assim, muito mal coletivamente, muito mal individualmente, não dá pra salvar ninguém de uma noite como essa. Pode ter sido uma noite só? Claro que pode. O mata-mata proporciona isso, né? O futsal proporciona isso, o jogo único proporciona isso. Num dia que você não tá bem, você cai fora. Como eu disse, o Independente pra mim não jogou tão bem, só que foi eficiente e mereceu passar. Ponto. No fim acaba não sendo sobre jogar bem ou mal, né? Acaba sendo sobre quem aproveita melhor as oportunidades. E o Independente aproveitou no seu jogo, a Trans Carvalho não aproveitou e sai eliminado nas oitavas de final, mesmo sendo a segunda melhor campanha geral do campeonato. Não é um vexame, não acho um vexame por conta do adversário, né? Que jogou muita bola, porque tem mérito do outro lado, não é só demérito da Trans Carvalho, não jogou sozinha e errou os gols. Mas mesmo se for uma noite, a Trans Carvalho não pode se acostumar a ter noites como essa, né? Porque não é compatível com o elenco que tem, com a qualidade que tem e com a camisa que tem. Muito abaixo da Trans Carvalho hoje. E quem não tem nada a ver com isso é o Wolf Black, né? Nada a ver com isso. Entrou com um azarão na partida. Como eu disse, talvez eu tenha exagerado na porcentagem, mas é inegável que a Trans Carvalho era a grande favorita, né? A disparada favorita dentro desse jogo. O Wolf Black vinha de 4 jogos sem vitória no campeonato, né? 2 empates e 2 derrotas no fim da fase de grupos. Uma defesa que foi mais vazada do que eu esperava que fosse, né? Até elogiei bastante o Wolf Black aqui no começo do campeonato nos jogos contra o PG e Garcia pela solidez defensiva. Não manteve isso na fase de grupos, mas nesse jogo foi muito bem e foi um ponto de decisão da partida. Dentro da proposta que quis o Wolf Black de marcar, de sair no contra-ataque, de aproveitar as oportunidades, assim, 100% bem concluída, né? 100% bem feita. A equipe entregou tudo que tinha de si, toda a raça que tinha de si, sabia da importância que tinha o jogo e sabia o adversário que estava enfrentando. Acho que é um ponto importante para todas as equipes que vão enfrentar adversários melhores que você dentro do campeonato. Você tem que ter a humildade e a inteligência de falar, opa, nesse jogo eu tenho que marcar e se eu marcar eu consigo passar. E foi o que o Wolf Black fez. E jogou muito bem, anulou muito bem a Trans Carvalho, anulou todos os pontos fortes, até com 5 contra 4 na linha, tava marcando muito bem. Não tem tanto banco assim para rodar, para ter os caras bem fisicamente até o fim do jogo, por exemplo, mas que superou tudo isso, superou o favoritismo grande e passa para a próxima fase com autoridade, né? Merecendo vencer o jogo. Os gols do jogo foram marcados, né? 2 pelo Renan
e um pelo Alan, e pelo lado da Transcarvalho, um do Diogo e um do Elo. Eu toquei nos gols do jogo porque eu queria falar sobre esses dois jogadores, cara. O que jogam de bola Renan e Alan, né? O Alan já é mais conhecido, o cara de Saúde de Pirapora, é um reforço de última hora do Futsal, né? Que veio na última rodada da fase de grupos no empate contra o Fonseca em 6-6. Já foi muito diferente nessa partida, se eu não me engano fez 4 gols, se eu não me engano, e se eu errei foi para mais, não foi 4, foi 5, que fez uma partidaça hoje, assim, partidaça hoje, assim como o Renan jogou muita bola. O Wolf Black foi muito bem, coletivamente falando, em organização, em ser humilde de todo mundo, correr por todo mundo, de marcar até o final, mas individualmente também tiveram muitos destaques positivos, né? Você teve o Renan e o Alan, acho que os mais destacados, mas você teve ótimas partidas de Porungo, de Jonathan, de Gui Bueno, assim, todo mundo praticamente foi bem numa partida como essa, numa partida grande como essa. Você elimina um dos favoritos da competição e o Wolf Black dobra de tamanho dentro do campeonato, né? Depois de uma partida como essa, depois de uma partida, na verdade, como aquela, na primeira partida da fase de grupos, né, contra o APG, aquele 6-0, eu disse, o Wolf Black tem que entender que esse é o potencial que eles têm, mas também tem que entender que tem que manter isso aí, né, que é o mais difícil, né, você ter uma partida brilhante, às vezes acontece, como aconteceu com eles na primeira rodada da fase de grupos, mas o mais difícil é manter, não conseguiram manter, mas no momento certo tiveram novamente essa partida brilhante, né, enfrentando a segunda melhor colocação geral do campeonato, um dos favoritos da competição. Vence bem, vence merecendo a partida. Poderia ter até aberto 2 gols de vantagem dentro do jogo, né, em determinados momentos. Então passa com autoridade, assim, passa com mérito, com M maiúsculo, cara, porque que mereceram muito passar de fase. Mas como a vida também não é só morango, né, a equipe terá como adversário, né, o vencedor do confronto entre Curiobe e Meia Légua, mais uma pedreira que tá vindo por aí, mas que a equipe ganha, assim, a critério de confiança, cresce de tamanho dentro da Copa Pilar. Então grande vitória da equipe do Wolf Black sobre a Transcarvalho. Mas quero saber de você, o que você achou desses 3 primeiros classificados às quartas de final da Copa Pilar. Deixa aí os seus palpites para os próximos jogos também, deixa aí nos comentários. Se você quiser me zoar, pode me zoar. Se você quiser concordar comigo, pode concordar comigo também, discordar comigo também. Mas deixa aí seu comentário e deixa um like aí nesse vídeo também. Até a próxima, tchau!